queridos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nos entregamos a Cristo, reconhecendo toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, nos arrependendo de fato e verdade, Cristo nos aceita, nos purificando de todo o pecado, nos purificando de todas as nossas transgressões, purificando todo o nosso ser. Passamos a partir de então a viver uma nova vida debaixo do senhorio de Cristo. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. O Espírito Santo passa a viver em nós. Assim como o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, dizendo assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo enfatiza aqui que a partir do momento em que nós nos entregamos a Cristo, a partir do momento em que nós nos reconhecemos miseráveis pecadores e reconhecemos Cristo como nosso Salvador, crendo nele, crendo na palavra, naquele momento nós somos batizados com o Espírito Santo. É neste exato momento em que nós somos batizados com o Espírito Santo, no momento em que nós nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. A partir de então, nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos agora a Cristo Jesus, nós pertencemos ao Espírito Santo. Nós passamos a ser propriedades exclusivas de Deus. A partir desse momento, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele nos deixa isso bem enfatizado, dizendo assim: porém, vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Observem bem o que o apóstolo Pedro está dizendo: povo de propriedade exclusivas de Deus. E ainda mais ele diz: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir deste momento, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada, e a partir de então, passamos agora a ter um propósito objetivo na nossa vida, que é proclamar as grandezas de Deus no nosso próprio corpo. Passamos a ser testemunhas de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus passam a ser de fato moradas do Espírito Santo. Somos comprados por um alto preço. O apóstolo Paulo nos diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que ele diz assim: pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. O nosso corpo agora é instrumento para glorificar a Deus. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que temos que ser santo de alma, corpo e espírito. Ele diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, que nós somos
templos do Espírito Santo, onde precisamos conservar o nosso corpo santo, a nossa mente santa, o nosso Espírito Santo. Olha o que ele diz no texto: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo, a partir deste momento, está habitando em nós. Por isso Paulo diz, portanto agora. Por que Paulo diz, portanto agora? Porque a partir de então, nós seremos ou nós somos guiados pelo Espírito Santo. A partir de então, o fruto do Espírito Santo tem que aparecer em nós. O fruto do Espírito Santo tem que moldar o nosso caráter. Como está escrito em Gálatas 5, 22, 23, o texto diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele ainda diz mais: contra estas virtudes não há lei. Estas virtudes têm que se apresentar em nossa vida. O Espírito Santo precisa moldar a nossa vida, precisa moldar o nosso caráter. Se nós de fato nos entregamos a Cristo, Ele passa a ser o nosso guia fiel. É o Espírito Santo que nos conduz. Então precisamos ser moldados. O fruto do Espírito Santo tem que fazer parte do nosso viver. Não são os frutos, mas sim o fruto do Espírito Santo, que são estas características, ou vamos dizer assim, são estas essências: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio. Precisamos ter essas características em nossas vidas, se de fato nós nos entregamos a Cristo, se de fato nós somos moradas do Espírito Santo. Isso se realmente nós habitamos o Espírito Santo em nós, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Ele disse assim: portanto, agora os que estão em Cristo e não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Por quê? Porque muitos estão vivendo hoje em Cristo Jesus para ser curado, para ser abençoado, porque quer uma bênção, porque quer um emprego. Ele não está vivendo uma vida em Cristo, no Espírito Santo, vivendo dirigido pelo Espírito Santo. Ele está simplesmente querendo algo de Cristo. Estes não têm o Espírito Santo. Observe que Paulo está dizendo: se é que vós tendes o Espírito Santo, se é que ele habita em vós. É por isso que precisamos de fato reconhecer o sacrifício de Cristo, porque se o Espírito Santo habita em nós, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. No capítulo 8, versículo 14 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos os que sois guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Olha a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Olha a importância de nós sermos moradas do Espírito Santo. Porque os que sois guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos filhos de Deus. Nós precisamos estar em Cristo de fato e verdade. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos viver em comunhão com o Espírito Santo.
Porque os que andam segundo a carne são escravos do pecado, escravos de uma natureza caída, dominados pelos próprios desejos infames, inimigos de Deus, pertence ao reino de Satanás, porque Cristo não é Senhor das suas vidas. Cristo não vive neles e eles não vivem em Cristo. Aqueles que não entregaram de fato a sua vida a Cristo Jesus, estes estão caminhando em direção oposta. Eles estão fazendo a vontade daquele que é o inimigo das nossas almas. Não são novas criaturas, não deixaram as coisas velhas, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, quando o texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha a diferença daqueles que se entregam de fato a Cristo Jesus, aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que são miseráveis e que necessitam da graça. São novas criaturas. As coisas velhas passaram, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, tudo, completamente tudo. Aqueles que vivem na carne, aqueles que vivem conforme a própria vontade, infelizmente, esses não vivem em Cristo, mas fazem a vontade de Satanás, infelizmente. Estes não ressuscitarão no dia do arrebatamento, estes não subirão no dia do arrebatamento da igreja, pois só os que estiverem em Cristo Jesus, só os que estiverem em Cristo Jesus, estes ressuscitarão, porque ouvirão a sua voz. Precisamos permanecer em Cristo, precisamos caminhar em Cristo, precisamos lutar, porque só ouvirão a voz aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que irá ressuscitar aqueles que estiverem mortos no dia do arrebatamento da igreja. Observe o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Amados, olha a necessidade que temos de vivermos realmente em Cristo Jesus e o Espírito Santo habitar em nós, porque só serão ressuscitados aqueles que estiver ou que tiver o Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo, infelizmente, nós não seremos ressuscitados se estivermos mortos no dia do arrebatamento da igreja, ou não ouviremos a voz de Cristo Jesus naquele dia, porque é o Espírito Santo que nos conduzirá até Cristo nas alturas. O apóstolo Paulo diz que Cristo virá até as nuvens e nós subiremos ao seu encontro nos ares. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8, versículo 5, a parte A: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que vivem na carne pendem ou vão para o lado das coisas carnais. No capítulo 8 e no versículo 8 ele diz assim também: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Porque estes que não têm o Espírito Santo não são de Deus. Então, infelizmente, não podem agradar a Deus. Porque estes não nasceram de novo, vivem ainda sob o jugo do pecado, não foram libertos para uma salvação.
não aceitaram o sacrifício salvífico de Cristo, infelizmente estão mortos no pecado. Infelizmente estão mortos no pecado. Não nasceram de novo, não nasceram da água, não nasceram do Espírito. Estão mortos. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. João capítulo 3. Nascer da água e do Espírito. Olha o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, o capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, este não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Precisamos ser moradas do Espírito Santo. Romanos 6, versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Precisamos permanecer em Cristo, para que nós vivamos e andemos em novidade de vida, agora para Cristo, vivendo para Ele, porque aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Em nome